Imagine dedicar anos da sua vida a alguém, construir uma história, enfrentar desafios lado a lado e, no final, ser descartado como se nada daquilo tivesse valor. Agora, imagine que essa decisão, aparentemente egoísta e impensada, trouxesse consequências que ninguém poderia prever. Esta é a história de um homem que trocou uma vida estável ao lado de sua esposa por uma jovem milionária. Ele acreditava que estava escolhendo o caminho do luxo, do prazer e da liberdade. Mas o destino, implacável e surpreendente, tinha outros planos para ele. O que parecia ser o sonho perfeito logo se revelou um pesadelo do qual ele não conseguia escapar. E quando percebeu o erro que cometeu, já era tarde demais. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, traição, arrependimento e justiça do destino. Você acredita que o universo nos dá o que merecemos? Fique comigo até o final e tire suas próprias conclusões. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história como essa. Agora, vamos mergulhar nesse relato surpreendente. Nos primeiros anos de casamento, Marcos e Helena pareciam o casal perfeito. Construíram uma vida juntos, baseada no companheirismo, superaram dificuldades financeiras e, apesar dos altos e baixos, sempre voltavam um para o outro. Helena era uma mulher forte e dedicada, que esteve ao lado de Marcos quando ele ainda era apenas um funcionário de escritório com sonhos grandes, mas sem recursos para realizá-los. Eles dividiram pequenas vitórias: a compra do primeiro carro usado, o aluguel de um apartamento modesto, os jantares simples que celebravam conquistas do dia a dia. Para Helena, o amor era um compromisso, uma escolha diária. Para Marcos, pelo menos no começo, também parecia ser assim. Mas algo mudou quando ele finalmente começou a crescer profissionalmente. Depois de anos de esforço, conseguiu uma promoção que o levou a cargos cada vez mais altos. O dinheiro começou a entrar e com ele veio uma nova realidade: jantares luxuosos, viagens, contato com pessoas influentes. O homem simples que um dia sonhou ao lado da esposa começou a se deslumbrar com um mundo que nunca havia conhecido. E foi nesse novo universo que ele conheceu Camila. Camila era tudo o que Marcos, em sua nova fase de vida, passou a admirar. Jovem, exuberante, confiante, dona de um império financeiro herdado da família. Diferente de Helena, que lutava ao lado dele para construir uma vida melhor, Camila já tinha tudo pronto. Não precisava esperar, economizar, dividir contas. Seu mundo era de abundância e Marcos sentiu que finalmente havia chegado onde merecia estar. Os encontros começaram como algo inocente, reuniões de negócios, eventos sociais, mas logo se tornaram jantares a dois, conversas prolongadas, toques sutis que denunciavam o inevitável. Camila não era apenas uma mulher bonita e milionária. Ela era alguém que fazia Marcos se sentir poderoso, desejado. A traição aconteceu antes mesmo de Marcos admitir para si mesmo. Primeiro com desculpas banais: é só um jantar de negócios. Depois com mentiras elaboradas: tenho uma viagem de trabalho, volto no domingo. Helena começou a perceber a mudança. No início, tentou ignorar, acreditando que era apenas a pressão do trabalho. Mas os sinais estavam lá. O perfume desconhecido na camisa, a frieza nos olhos, as ausências cada vez mais frequentes. O momento decisivo aconteceu em uma noite chuvosa. Marcos chegou tarde, sem vontade de conversar, e foi direto para o banho. O celular dele estava sobre a mesa de cabeceira. Helena nunca havia cogitado mexer no telefone do marido, mas algo dentro dela gritou. Ela pegou o aparelho, as mãos trêmulas, e deslizou a tela. As mensagens estavam ali. Camila não se preocupava em esconder. Mal posso esperar para ficarmos juntos de verdade. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu casamento, sua história, tudo o que construiu ao lado de Marcos estava prestes a ser destruído por uma mulher que mal conhecia sua trajetória. Mas a traição, por pior que fosse, ainda não era a parte mais cruel dessa história, porque Marcos não apenas traiu Helena, ele a trocou. Na manhã seguinte, enquanto Helena ainda tentava digerir tudo o que havia descoberto, Marcos tomou uma decisão. Sem rodeios, sem culpa aparente, ele disse: eu quero o divórcio. Helena não acreditava no que ouvia. Anos de casamento, anos de dedicação, reduzidos a uma frase fria. Você está falando sério? Ela perguntou, a voz embargada. Estou. Eu amo outra pessoa. Aquelas palavras foram como uma facada no peito. Mas o que mais doía não era apenas a traição. Era a maneira como Marcos a descartava. Como se os anos juntos não significassem nada. E então ele se foi.
foi. Saiu da casa que Helena ajudou a construir, do casamento que jurou proteger. Foi viver seu novo romance, convicto de que havia feito a melhor escolha. Helena ficou para trás, despedaçada. Mas o destino não costuma deixar histórias assim, sem um desfecho. E para Marcos, a lição mais dolorosa ainda estava por vir. Nos primeiros meses após o divórcio, Marcos acreditou que havia feito a melhor escolha da sua vida. Camila não apenas era jovem e milionária, mas também sabia exatamente como tornar sua vida um verdadeiro conto de fadas. Jantares em restaurantes luxuosos, viagens para destinos paradisíacos, presentes extravagantes. Ao lado dela, Marcos sentia que finalmente havia alcançado o sucesso que sempre desejou. A ideia de ter trocado sua esposa por essa nova vida parecia, a princípio, completamente justificada. Ele estava vivendo o sonho, mas sonhos podem se transformar em pesadelos. E Marcos estava prestes a descobrir isso da pior forma. As primeiras fissuras. No começo ele não percebeu os sinais. Estava cego pelo encanto da novidade. Mas pequenas coisas começaram a incomodá-lo. Camila, apesar de generosa, era também extremamente controladora. Ela não apenas fazia questão de escolher os lugares onde iam, como também ditava como Marcos deveria se vestir, o que deveria comer e até com quem deveria se associar. Amor, essa gravata não combina com você. Na verdade, acho que esse seu estilo precisa de uma repaginada. No início, Marcos encarava essas sugestões como carinho, como se ela quisesse ajudá-lo a se adaptar àquele novo mundo. Mas com o tempo, percebeu que suas vontades não tinham espaço. Ele não tomava decisões, apenas seguia ordens. Além disso, Camila não era como Helena. Enquanto sua ex-esposa o apoiava nos momentos difíceis, Camila parecia apenas interessada em diversão e status. Se Marcos chegava cansado do trabalho e queria uma noite tranquila, ouvia: amor, que preguiça é essa? Vamos sair. Você precisa aproveitar mais a vida. Se ele falava sobre algo que o preocupava no trabalho, ela revirava os olhos. Ai, Marcos, você se preocupa demais. Quer saber? Vamos fazer uma viagem. Dinheiro resolve tudo. Foi aí que a realidade começou a pesar. Camila não estava com ele por amor, mas porque Marcos era uma peça conveniente no seu jogo de status. E como qualquer peça, ele poderia ser substituído. O encontro inesperado. Certa noite, Marcos estava em um evento da alta sociedade, cercado por pessoas influentes e milionárias. Enquanto Camila conversava animadamente com um grupo de amigos, ele decidiu dar uma volta pelo salão. Foi quando ele viu Helena. Ela estava diferente. O rosto, antes marcado pela dor, agora tinha um brilho novo. Usava um vestido elegante, os cabelos soltos, e sorria enquanto conversava com outras pessoas. Marcos sentiu um aperto no peito. Helena não parecia mais a mulher abandonada. Ela parecia renovada. Ele se aproximou hesitante. Quando ela notou sua presença, manteve a postura firme, mas educada. Helena, oi, você está incrível. Ela sorriu de forma contida. Obrigada, Marcos. Como você está? Ele não soube responder. Olhou para os lados, desconfortável. Bem, eu estou bem. Você está aqui por quê? Fui convidada. Parece que minha empresa tem chamado a atenção ultimamente. Aquilo o pegou de surpresa. Empresa. Foi então que ele soube. Depois do divórcio, Helena não apenas se reergueu emocionalmente, ela também se reergueu profissionalmente. Pegou a dor da traição e a transformou em combustível para construir algo próprio. Agora, estava mais independente e bem-sucedida do que nunca. E enquanto Marcos tentava absorver aquilo, Camila apareceu. Amor, disse ela, segurando o braço dele. Vamos, o pessoal quer te conhecer. Helena observou a cena com um olhar tranquilo, mas Marcos sentiu um peso diferente naquele instante. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha. Vergonha de ter trocado uma mulher que realmente o amava por uma relação vazia. Vergonha de perceber que enquanto Helena crescia, ele estava afundando. Mas ainda não era o pior. O verdadeiro golpe estava prestes a chegar. A reviravolta cruel. Algumas semanas depois, Marcos começou a notar que Camila estava diferente. Fria, distante. Se antes o cobria de presentes e atenção, agora mal respondia suas mensagens. Ele tentou ignorar, mas a inquietação crescia dentro dele. E um dia, ao chegar ao apartamento de Camila sem avisar, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Camila estava com outro homem, um empresário jovem, rico, ainda mais influente do que ele. O mesmo papel que Marcos desempenhou ao tirar Helena de sua vida, agora se repetia com ele. Camila, o que está acontecendo? Ela o olhou com indiferença. Marcos, eu ia te contar. Acho que não estamos funcionando mais. Ele não acreditava no que ouvia. Depois de tudo, você vai me deixar? Camila suspirou, como se aquilo fosse apenas um detalhe sem importância. Não leve para o lado pessoal, amor. Você sabia que isso não ia durar para sempre. E foi assim que Marcos, o homem que abandonou sua
esposa por uma jovem milionária. Foi abandonado exatamente da mesma forma. Traído, substituído, descartado. Mas o destino ainda não havia terminado sua lição. O pior ainda estava por vir. Marcos sentia um vazio que nunca havia experimentado antes. Foi apenas quando ficou sozinho que percebeu o tamanho do erro que cometeu. A casa luxuosa, as roupas caras, os jantares sofisticados, nada disso preenchia o buraco que crescia dentro dele. Ele tentou se convencer de que poderia seguir em frente, mas a verdade era amarga. Camila nunca o amou. E pior, ele perdeu a única pessoa que realmente se importava com ele. Mas Marcos ainda não sabia que o destino guardava mais um golpe para ele. A queda financeira. Camila era rica, mas ele não era. E agora, sem o apoio dela, a realidade financeira começou a pesar. Marcos não percebeu o quanto se acomodou no luxo até perder tudo de repente. O apartamento onde morava pertencia a Camila. O carro de luxo também era dela. Cada detalhe do seu novo estilo de vida dependia dela. E agora, sem Camila, ele precisava encarar a dura realidade. Ele não tinha nada. A pior parte veio quando seu chefe o chamou para uma conversa. Marcos, sei que você tem enfrentado algumas dificuldades pessoais, mas preciso ser sincero com você. Sua produtividade caiu muito nos últimos meses. Estamos reestruturando a equipe e ele nem precisou ouvir o resto. Estava sendo demitido. No mesmo ano em que trocou Helena por uma vida de luxo, Marcos perdeu tudo. Sua esposa, sua nova namorada, sua estabilidade financeira e até seu emprego. E pela primeira vez, ele sentiu o peso da solidão. O encontro, que mudaria tudo sem dinheiro, sem emprego e sem um lugar para ficar, Marcos foi obrigado a deixar a vida luxuosa para trás. Mudou-se para um apartamento pequeno, um espaço modesto que em nada lembrava o conforto de antes. Tentou alguns contatos, pediu favores, mas o mundo que antes o acolhia parecia ter se esquecido dele. Um dia, ao andar pelas ruas da cidade, passou por um café e, sem querer, seu olhar encontrou Helena. Ela estava sentada sozinha, lendo um livro, e o coração dele acelerou. Por um instante, Marcos quase seguiu em frente, mas algo dentro dele pediu para parar. Ele precisava falar com ela. Ele respirou fundo e entrou. Posso sentar? Helena levantou os olhos. A surpresa foi breve, mas então ela sorriu, de maneira educada. Claro, Marcos sentou à frente dela, sem saber exatamente o que dizer. Você parece bem, ele disse, tentando esconder a vergonha na voz. Eu estou bem, respondeu ela, sem arrogância, apenas uma verdade simples. Houve um silêncio, e então, sem conseguir mais conter, ele disse, eu fui um idiota. Helena ergueu as sobrancelhas. Sim, foi, disse sem hesitar. Ele sorriu, sem graça. Eu perdi tudo, perdi você. Perdi aquilo que mais importava, e demorei demais para perceber. Helena não respondeu de imediato. Ela apenas o observou, como se estivesse avaliando suas palavras. O que você quer, Marcos? Ele suspirou. Eu não sei. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse algo que ele não esperava. Eu não guardo rancor. Ele ficou surpreso. Não, não, disse ela, balançando a cabeça. Porque guardar rancor seria carregar um peso que já não me pertence. Você me machucou, Marcos, mas eu reconstruí minha vida e sou grata por isso. As palavras atingiram Marcos de uma forma inesperada. Ela o perdoou, mas seguiu em frente. E pela primeira vez, ele percebeu algo importante. Não bastava se arrepender. O tempo não volta. Algumas coisas simplesmente não têm conserto. A realização final. Marcos deixou aquele café com um peso no peito, mas era um peso diferente. Um peso de quem finalmente entendia o impacto das próprias escolhas. Ele destruiu seu casamento por uma ilusão e no final pagou o preço. Agora, tudo o que podia fazer era recomeçar, sozinho. Mas o destino ainda tinha um último detalhe para lhe mostrar. Antes de sair do café, ele olhou para trás e viu Helena sorrindo ao celular. Foi quando um homem se aproximou da mesa e a beijou na testa. Um gesto simples, mas cheio de carinho. Marcos entendeu. Helena não apenas seguiu em frente, ela encontrou um novo amor. E essa foi a maior lição que ele poderia aprender. A vida continua, com ou sem você. Marcos saiu daquele café, sentindo o impacto da verdade que tanto tentou evitar. Helena seguiu em frente. Ele passou semanas remoendo esse pensamento, revivendo cada escolha que o levou até aquele ponto. O arrependimento era um peso constante e pela primeira vez ele não tinha para onde correr. O luxo se foi. O status desapareceu. A mulher que ele trocou por dinheiro o abandonou exatamente da mesma forma que ele fez com Helena. E agora, Marcos era apenas um homem comum, enfrentando as consequências das próprias decisões. Mas a vida não dá pausas para lamentações. Era hora
hora de decidir. Ele continuaria se afundando ou encontraria um caminho de volta. O primeiro passo para o recomeço. Marcos percebeu que para seguir em frente precisava começar de algum lugar. E esse lugar era o trabalho. Depois de meses desempregado, ele aceitou uma vaga muito abaixo do que estava acostumado. Se antes ocupava uma posição de prestígio, agora trabalhava como funcionário comum em uma empresa pequena. Seu ego sofreu, mas ele sabia que não tinha escolha. A vida não se importava com o que ele merecia, apenas com o que ele estava disposto a construir novamente. Nos primeiros meses, enfrentou dificuldades. O salário era baixo, o trabalho era cansativo e os luxos aos quais se acostumou eram apenas lembranças distantes. Mas algo surpreendente aconteceu. Marcos começou a sentir satisfação no que fazia. Sem o peso das aparências, ele começou a valorizar pequenas coisas, como o orgulho de pagar suas próprias contas, a sensação de aprender algo novo e a oportunidade de recomeçar sem depender de ninguém. Pela primeira vez, ele começou a construir algo com as próprias mãos. O encontro com o passado. Um dia, enquanto voltava do trabalho, Marcos passou em frente a uma livraria. Parou na vitrine por impulso e, para sua surpresa, viu um cartaz anunciando um evento. Noite de autógrafos. Helena Vasconcelos, autora de A Força de Recomeçar. Seu coração parou por um segundo. Helena escreveu um livro. Ele ficou parado ali, olhando para o pôster, tentando processar a informação. Mas antes que pudesse decidir se entrava ou não, ouviu uma voz familiar atrás de si. Marcos! Ele se virou e viu Helena. Dessa vez, a surpresa foi dos dois. Ela não esperava vê-lo ali. Oi, ele disse, sem jeito. Ela sorriu, sem qualquer rancor. Helena realmente havia seguido em frente. Você veio para o evento? Ele hesitou. Na verdade, eu só estava passando, mas, pelo visto, você está indo bem. Ela riu suavemente. Sim, depois do divórcio, decidi colocar minha história no papel. E parece que as pessoas se identificaram com ela. Marcos olhou para o cartaz mais uma vez. A Força de Recomeçar. Leu em voz alta. É sobre nós? Helena manteve o sorriso, mas seu olhar era firme. É sobre mim. Sobre tudo o que aprendi depois que você se foi. Aquelas palavras o atingiram de forma diferente. Ele queria perguntar tantas coisas, mas sabia que não tinha mais esse direito. Em vez disso, respirou fundo e disse algo que há meses tentava dizer. Eu fico feliz por você, Helena. De verdade. Ela o observou por um momento, como se estivesse avaliando sua sinceridade. Então assentiu. Obrigada, Marcos. Eles ficaram ali por alguns segundos, e então ela olhou para o relógio. Preciso ir. O evento vai começar. Claro, ele disse recuando. Mas antes que ela entrasse na livraria, ele chamou seu nome. Helena. Ela se virou. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Obrigado por tudo. Helena sustentou seu olhar por um instante e então sorriu de volta. Cuide-se, Marcos. E com isso, ela entrou na livraria, deixando-o ali, sozinho na calçada. Mas pela primeira vez, Marcos não sentiu o peso da culpa. Ele percebeu que algumas histórias não terminam com reconciliação. Algumas terminam com lições. E talvez essa fosse a maior lição da sua vida. O caminho para a paz. Naquela noite, Marcos voltou para casa e pegou um papel em branco e começou a escrever. Talvez não pudesse mudar o passado, mas poderia pelo menos aprender com ele. E de alguma forma, isso era o suficiente. Os meses passaram e Marcos finalmente começou a aceitar a realidade. Ele não teria Helena de volta, mas de certa forma, isso era o que ele precisava para crescer. Pela primeira vez, ele não tentava fugir das consequências. Ele as aceitava. E foi essa aceitação que abriu portas que ele nunca imaginou. Um novo propósito. A escrita se tornou uma terapia para Marcos. Depois daquela noite em que começou a escrever, ele percebeu que, pela primeira vez, estava realmente refletindo sobre suas escolhas. Eram palavras cruas, honestas. Ele escrevia sobre amor, arrependimento, traição e, acima de tudo, sobre as segundas chances que a vida nos dá, mesmo quando não merecemos. Sem perceber, transformou sua dor em algo valioso. Ele começou um blog anônimo, compartilhando histórias sobre erros e aprendizados em relacionamentos. No começo era apenas um espaço pessoal, mas logo as pessoas começaram a comentar, compartilhar e se identificar. Cara, é como se você estivesse contando a minha história, escreveu um leitor. Nunca pensei que um homem admitiria algo assim. Respeito, comentou outro. Aquelas mensagens o impactaram. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que sua história poderia ajudar alguém. E então surgiu uma ideia que ele nunca teria considerado antes. E se ele escrevesse um livro? O passado sempre volta, mas de forma diferente. 2 anos depois, Marcos estava sentado no mesmo café onde encontrou Helena pela última vez. Mas agora, sua vida era outra. Ele ainda morava de forma simples, ainda trabalhava para se sustentar, mas algo mudou
pulsou dentro dele. Ele encontrou um propósito. Na sua frente estava um exemplar de seu primeiro livro, O Homem que Deixou o Amor Escapar. Era sua história, escrita com a sinceridade que ele nunca teve antes. Ele passou os dedos pela capa, sentindo o peso daquilo, e então ouviu uma voz familiar. Então, você virou escritor? Ele levantou os olhos e viu Helena. O coração deu um leve salto, mas dessa vez não havia dor, apenas uma nostalgia boa. Ela sorriu, pegando o livro da mesa e lendo o título. O Homem que Deixou o Amor Escapar. Parece interessante. Ele riu, sem jeito. Acho que você já conhece a história. Ela assentiu folheando as páginas. Sim, conheço. Por um momento, eles ficaram em silêncio. E então, Helena olhou para ele com algo diferente nos olhos. Você mudou, Marcos. Ele sorriu. Acho que sim. Ela colocou o livro na mesa e suspirou. Fico feliz por isso. Marcos percebeu algo naquele momento. Ele passou anos desejando um final diferente, sonhando com uma segunda chance. Mas agora, olhando para Helena, ele percebeu que não precisava disso. O que ele precisava, ele já tinha. Paz. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente. Marcos aprendeu da pior forma que algumas escolhas não têm volta. Mas também aprendeu que, mesmo depois dos erros mais dolorosos, ainda é possível recomeçar. A vida não se trata de finais felizes perfeitos, mas sim de aprender com o passado e seguir em frente da melhor forma possível. Ele perdeu Helena, mas encontrou algo maior, a si mesmo. E essa foi a maior lição que o destino poderia lhe dar. A história de Marcos e Helena nos ensina algo importante. O amor é precioso, mas a imaturidade pode nos fazer desperdiçá-lo. Quantas vezes só valorizamos algo quando perdemos? Quantas oportunidades desperdiçamos por vaidade, orgulho ou ilusão? Se tem algo que podemos aprender com essa história, é que nem sempre há uma segunda chance. Por isso, se você tem alguém que ama, valorize essa pessoa enquanto há tempo. Afinal, algumas histórias podem ser reescritas, outras apenas contadas com arrependimento. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários. Você acredita em segundas chances ou acha que traição é imperdoável? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.